E aí galera, Francisco Maciel, professor universitário, psicólogo clínico aqui no Toques do Chico, seu canal sobre saúde mental no YouTube e no Insta. Tô esperando você inscrito, tanto no YouTube quanto no Insta. Essa semana, nessa série de vídeos carinhosamente chamada de Co-Tox 19, nós vamos conversar um pouquinho sobre dois conceitos que dialogam com um filme que tá bombando no Netflix. Você já viu O Poço? Tá todo mundo falando sobre ele. Nas redes sociais não há assunto sobre o qual se discuta mais. Eu vi. E vamos lá. Para quem não viu, sem querer dar spoiler, talvez um ou outro aqui ou ali, o filme trata de uma prisão vertical composta de mais de 300 andares, no qual em cada andar ficam confinados 2 prisioneiros por um mês. A cada mês, esses prisioneiros rodiziam entre os andares. E esses prisioneiros só podem levar uma coisa com eles para a prisão. Eles escolhem e são alimentados uma única vez ao dia, em um banquete que passa por entre os andares desta prisão, sendo que o banquete começa do primeiro andar. As pessoas que estão no primeiro andar se servem do que querem, como querem, quanto querem, por 2 minutos. Passados esses 2 minutos, o banquete vai descendo para os andares inferiores. Normalmente até o andar número 50 as pessoas ainda conseguem se alimentar. Passado isto, não conseguem mais. Imaginem o que se dá nos andares inferiores. A premissa do filme é muito legal. É um filme meio de terror, com uma estética meio dark, muito interessante, puxando várias reflexões que nos levam a 2 conceitos básicos: as ideias de egoísmo e solidariedade. 2 conceitos com os quais nós estamos flertando o tempo todo durante esta pandemia. O que é egoísmo? Egoísmo é o amor excessivo aos próprios interesses em detrimento aos interesses dos outros, sem se preocupar com os interesses dos outros. No lado oposto, solidariedade é um ato de bondade, de consideração ao outro, aos interesses do outro. É você incluir o outro, diametralmente opostos. O filme lança perguntas bem interessantes. Ele pergunta assim, e eu pergunto, repito essas perguntas a você. Você prefere comer ou ser comido? Você prefere ser caça ou caçador? Você prefere estar em cima, embaixo ou caindo? O filme trabalha com a ideia de que somos todos grandes prisioneiros de um sistema que nos alimenta. Alguns nos andares de cima sendo melhor alimentados, outros nos andares de baixo sendo nada alimentados. Quando eu estou no andar de cima e tenho tudo, porque o banquete me chega primeiro, será que eu estou me preocupando com quem está embaixo e não tem nada? Nesse momento de pandemia em que somos todo o tempo convidados e obrigados a ficarmos em casa, que paralelos nós estabelecemos com relação a toda essa situação do poço? Não é à toa que o filme tem feito tanto sucesso, porque parece que foi feito sob medida para refletir sobre essas questões. E o Toques do Chico, entrando numa pegada meio café filosófico, puxa algumas frases que talvez façam muito sentido com tudo isso que a gente está discutindo. Em 1651, um filósofo, pensador, matemático chamado Thomas Hobbes criou uma obra seminal chamada Leviatã, muito famosa, na qual ele defende uma frase que vocês já devem ter ouvido, que diz assim: o homem é o lobo do homem. O que quer dizer isto? Para Hobbes, o homem nasce mau e egoísta, e cabe à sociedade, através de um contrato social, tentar contornar isto. Você concorda com isso? 100 anos depois, outro filósofo, pensador, teórico, escritor extremamente famoso, Jean-Jacques Rousseau, vai numa mão oposta e diz assim: o homem, ele nasce bom, a sociedade é que o corrompe.
Com qual desses dois lados você se afina? O que você acha? Nesse momento em que a gente vive tendo que se confinar para não contaminar o outro, para abaixar a tal da curva, no momento em que algumas pessoas têm o privilégio e a prerrogativa de poderem ficar em casa sem se colocar em risco e colocar os outros em risco, e outras pessoas não têm essa prerrogativa porque têm que sair às ruas para ganhar pão ou para ajudar aos outros, onde é que nós estamos? O homem nasce bom e é corrompido pela sociedade, como diz Rousseau, ou o homem é essencialmente mau e egoísta, e é a sociedade que tenta contornar tudo isso? Quero a tua opinião. Você não viu o Poço? Corre lá para ver. Traz a sua ideia do que é que você pensa de tudo isso nesses tempos de pandemia. Nascemos essencialmente bons ou nascemos essencialmente ruins? Toques do Chico, numa pegada filosófica, te esperando. Inscrito no canal e inscrito no Insta. Tô te esperando.